João 4, para a gente falar algo aqui do Senhor. João capítulo 4. João 4, em nome de Jesus. A mulher samaritana, povo de Samaria. Alguns vai estar escrito a mulher samaritana, outros mulher de Samaria. João capítulo 4, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Deus, glorificado seja o Senhor no meio de cada um de nós. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, seja, meu Pai, de encontro a cada um, a cada coração. E me levanto, meu Deus, contra toda a astúcia do mal, contra toda dúvida, todos os pensamentos contrários, tudo aquilo que vem dividir a palavra, ou vem atrasar a palavra, ou vem atirar a palavra. Eu determino agora que saia em nome de Jesus. Mas que a graça de Deus esteja aqui em cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. A mulher de Samaria diz assim a palavra de Deus. Amém ou socorro? Amém. Glória, glória. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais o seu discípulo, deixou a Judéia e foi outra vez para Gá. E era ali necessário passar por Samaria, foi pois uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunica com o samaritano. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e que o que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te dará água viva. Disse a mulher: Senhor, se tu não tens no que o tirar o poço, é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não nos tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Disseste, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, veja que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vos adorarás o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa os que adoram, o adorem em verdade. A mulher disse: eu sei que é Messias, que chamam Cristo. Vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deus deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disseste, tudo quanto tenho feito, porque ventura não é este o Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Palavra do Senhor. Peço aos irmãos que se assentem em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção aqui. Tudo que você fizer
na sua vida que foi em prol de coisas boas, de coisas verdadeiras, de tudo que é lícito, direcionado a alguém ou a Deus, você pode crer uma coisa, irmão, você vai ver sempre alguém te perseguindo por causa disso. Em todas as coisas, irmão, você vai ver a falência de um quando você estiver crescendo. Quando há crescimento em você, você vai ver sempre falência de alguém. Por quê, irmão? Porque quando um cresce, irmão, a maioria das vezes os outros não querem se seguir. Pelo contrário, eles invejam o que você faz. Porque eles ficam perguntando como é que ele conseguiu? Por que ele foi? Por que ele fez? Como é que ele chegou até ali? Por que ele chegou lá? Então, no ministério de Cristo não é diferente. Quando Jesus ele toma a decisão de pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar o demônio, era a coisa que os fariseus tinham que fazer. Era a coisa que o povo que Deus tinha chamado de Israel tinha que fazer e não fazia. E hoje, irmão, isso me chama muita atenção. Porque muitas coisas, irmão, que muitas das vezes nós podemos fazer e deixamos de fazer. Por quê? Irmão, isso aqui encara muito com a gente. Você quer crescer em todos os âmbitos da sua vida? Procura fazer o que é correto. Anda dentro da verdade, anda dentro do amor, da justiça. Seja exemplo para sua casa, para os seus filhos, em tudo que você vai ver. Mas você vai ver também falência de alguém. Porque família, irmão, vai olhar para você e dizer assim, por que ele cresceu? Por que o filho dele ali é formado? Por que a filha dele é formada? Por que fulano tem isso, tem aquilo e eu não tenho? Porque você para analisar o que Jesus, olha, pensa aqui, ó. Versículo 1. Quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava, mais discípulos do que o João, eles ouviram o que Jesus fazia. Por quê? Eles tinham consciência, mas por quê? Porque eles não faziam nada disso. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa que me chama a atenção aqui, irmão. No versículo 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus, quem fazia era quem? Os discípulos. Quem fazia era quem? Você vê aqui, irmão. O próprio Jesus mesmo não fazia nada disso. Mas ele via o ministério dentro de... Dá para entender porque muitas das vezes as pessoas seguem Jesus? Porque vê que os discípulos fazer, mas vê Jesus concretizar. Está vendo porque você precisa falar de Deus? Está vendo que você precisa andar dentro da verdade? Está vendo que você precisa andar dentro da direção? Quem anda disso aqui? Os discípulos. Quem fez acontecer? O discípulo. Mas quem ganha a honra? Jesus. Está dando para entender, irmão? A honra sempre é de Cristo. Quando você cresce, você é exemplo dentro da tua casa, Jesus é honrado. Mas quando você erra, quando você falha, a culpa cai em cima de quem? Jesus? Não, em cima de você. Irmão, o que é isso? Na hora da honra é só Deus. Exatamente. Porque foi para isso que foi chamado. Porque Deus não chamou para você cair. Deus não chamou para você se atrapalhar ou se perder. Chamou? Ele chamou para você seguir Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque cada um de nós estamos aqui. Por quê? Por que você está aqui? Você quer casa? Você quer carro? Não, irmão, eu quero, mas eu trabalho. Mas nós estamos aqui por causa de Cristo. Por causa de Cristo, nós queremos a nossa vida eterna. Nós queremos a nossa paz, o nosso amor, a grandeza de Deus na nossa vida. Queremos ser curados, limpos, santificados, purificados. Não é isso que nós estamos? Porque se você não tiver por isso, irmão, começa a rever os seus conceitos. Amém? A gente não estamos aqui por causa de casa. Porque se a gente fosse aqui por causa de casa, carro, irmão, a gente tem que trabalhar. Ou está pensando que lá Deus foi na cruz e saiu de lá? Casa. Na cruz saiu casa. Na cruz saiu carro, avião, saiu dinheiro. Da onde que sai dinheiro? Do trabalho. Da labuta, do trabalho. Da onde que sai a casa? Sim ou não? Sim. Da onde sai o carro? Então, não é Deus. Dá tudo para entender isso aqui? É o discípulo que faz acontecer. Somos nós, é você, é cada um de nós. Nós estamos aqui para viver uma nova vida, uma nova direção.
buscar o meu reino primeiro. Sim ou não? Quando você busca o reino, as outras coisas são. É dentro disso que nós estamos. Mas muitos que vêm buscar o que eu acrescento, esquece o reino. Esquece o reino. Vem atrás do reino? Vem atrás do reino? Ou vem atrás do acrescento? Quem vem atrás do acrescento aqui? Ninguém, irmão. A gente não estamos aqui por causa do acrescento. Mas quem vem atrás do reino? Quem vem atrás do reino? Então, glória a Deus, quem vem atrás do reino somos nós, igreja. E com certeza, quando estamos no reino, o acrescento vem. Vem ou não vem? Eu quero perguntar aqui, quem é que não teve o acrescento aqui, quem buscou o reino? Quem não teve? Quem não teve? Todos nós tivemos, irmão. Te faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Passou a pandemia. E tu? Passou fome? Teve necessidade? Mas muitos sofreram. Muitos morreram. Mas você está aqui em pé. Hã? É nosso! Tudo é nosso! O que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então toma posse, irmão. Você tem que tomar posse das coisas que é de Deus. Nós somos filhos por isso. Amém? Olha o que acontece. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Por que deixou a Judéia e foi para a Galileia? Por que Jesus fez isso? Porque ele não era da Judéia. Ele não era da Judéia. Era? Não. Ele nasceu onde? Belém, sim ou não? Uma cidadezinha pequena lá em cima. Ele era belenita, cidade de Davi, sim ou não? E ele, a Bíblia diz que ele sai da Judéia. Por quê? O ministério dele é o começo de todas as coisas. Então o ministério dele começou na Judéia e termina onde? Na Galileia. Na Galileia foi onde ele deu o último. Irmão, nós temos que entender isso aqui. Mas no meio teve um problema. Tinha um problema. Quando ele vai da Judéia para a Galileia, tem um problema. Sim ou não, irmão? Qual o problema? A Bíblia vai dizer, e era necessário passar por... Por que passar por Samaria? Porque todos os judeus se desviavam de Samaria. Quando olhamos isso aqui, não era geológico. Porque tinha outros caminhos para passar. Mas Jesus diz que ele era necessário passar por lá. Por que ele era necessário passar por lá? Havia um atrito. Hoje se chamam de treta, né? Hoje as pessoas falam treta, não é isso? Tinha um atrito entre os judeus e os samaritanos. Um problema. E Jesus, ele sabia que para onde ele tinha que chegar, ele tinha que resolver o problema que estava no meio. Isso aqui refere a cada um de nós, irmão. Porque tudo no começo é muito fácil, não é isso? Sim ou não? No começo é muito fácil. E nós temos exemplo no trabalho. A gente começa com uma força tremenda, né? Uma disposição, é uma alegria. Você começa no trabalho, você cai por dentro, tem hora extra, vambora, e não sei o que, e tererê, não é assim? Mas vai chegando no meio, ai meu Deus do céu, começa a ter um problema, começa a vir situações, começa a vir a coisa. É igual o casamento também não é assim? Como é que começa o casamento? Lua de e depois no meio. A irmã Elza já está rindo. Não é assim? Começa uma maravilha. Rapaz, a mulher chega com a roupa bonita, se ajeita toda, tudo no esquema, né? Rapaz, hoje vai ter, Não é assim? Aí daqui a pouco, bota a camisa do candidato, de qualquer maneira, tá nem aí, o marido tá nem aí também, não olha mais para a mulher, não é assim? Por quê? Porque quando chega no meio é o mais difícil, igreja. O Jesus, ele tinha que resolver um problema que estava no meio. Tinha que resolver um problema que estava ali. E muitas vezes nós não queremos resolver os problemas, as situações que muitas das vezes na nossa caminhada nos atrapalham. Aí deixamos de lado. Não vou falar com fulano, não quero saber de Bertano, não estou nem aí para ciclano.
Nós não fomos chamados para carregar mochila pesada, nada nas costas, irmão. Nós temos que chegar lá em cima puro. Amém, igreja? Então temos que resolver problemas. Se tiver que pedir perdão do familiar, peça perdão, igreja. Se você tem algum problema para resolver com fulano, bertano, não deixa de fazer, vai lá e faça. Tem pessoas que não querem resolver, irmão, e vai vivendo magoado, vai ficando triste, andando, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão, não fala com o primo, não fala com o tio, não fala com o fulano. Ai, não quero assunto com o ciclano, falou mal de mim, me humilhou, eu estou com raiva, eu estou revoltado, não quero saber, mas eu sigo a Deus. Está errado. Está errado. Nós fomos chamados, irmão, para resolver, para fazer as coisas acontecer. Amém, igreja? Talvez aquela pessoa, talvez aquele teu irmão, talvez aquele teu amigo, só está precisando de uma palavra sua. Talvez está precisando de um abraço seu, de um sorriso seu. Está precisando somente de um afago, de um carinho, de uma palavra. E você está se negando, você está se prendendo, você está se amarrando. Temos que resolver, igreja. Jesus via que não podia ir à cruz e deixar o samaritano fora, porque também ele era judeu. Olha o que ele diz. Foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Sicar, irmão, no Velho Testamento era a mesma cidade chamada Siquém. No Siquém, o nome Siquém é no hebraico, Sicar no grego, mas é a mesma cidade. E essa cidade foi comprada por Jacó. Quem quiser depois abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 33, versículo 18. Jacó chega numa cidade chamada Siquém. Ali tinha um homem que era de Arão, e ele comprou por 100 dinheiros, ele comprou aquela cidade. E aquela cidade ficou sendo de Jacó. E quando ele faz a divisão para os seus filhos, ele dá aquela cidade para José. Está escrito aqui, ele dá para José essa cidade. Amém, igreja? Mas se você para analisar, que quando Jacó compra, ele não compra por qualquer dinheiro. É 100 dinheiro, muito dinheiro naquela época. Tanto é que Jesus foi vendido por quanto? Por 30. José foi vendido por quanto? 20. Deu para entender, igreja? Quanto dinheiro que ele comprou? E ele pegou aquilo e ele deu para o seu filho. O que quer dizer com isso, irmão? Você vai ver o que vai dizer aqui. Olha o que diz aqui, ó. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, sentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Ué, o que ele vai dizer? Por que João abre a boca para dizer que a fonte é de Jacó? Ele não deu para José? Hã? Como se relaciona poço, fonte? E está falando que o poço é de... Quando se fala de poço, irmão, biblicamente, na palavra dos crentes, quando se diz poço, quer dizer que ele está cavando, sim ou não? Poço é cavado, sim ou não? Porque quando se... Crente entende crente, né? Assim, quem sabe, quem ouviu falar de manto? Hã? Sabe falar de manto? Não é isso? Vaso. Não é isso? Você falava de crente. Ô manto, ô vaso. Quando se relaciona a poço, quer dizer que ele está cavando. Ele está tirando para o seu sustento, é sonhos dele. Deu para entender? Quando ele tem um sonho, isso na palavra de crente, quando se relaciona a poço, quer dizer, ele está cavando sonho para a vida dele. E o que está dizendo aqui para cada um de nós, irmão? Quando você para analisar, quando Jacó dá esse poço para José, mas o nome continua sendo de Jacó, alguma coisa tem. Por quê? Eu fui perguntar a Deus, por que Deus? Por quê? Se eu tenho um sítio, por exemplo, eu tenho um sítio, fazenda. Nessa fazenda tem vários bois, várias cabeças, 200 cabeças de bois. Tem vários pés de café. Sim ou não? Bom, não é bom? Sim, um bom sítio. Né? Não sei quantas galinhas
sítio bom, né? Mas eu pego esse sítio e dou para o irmão Luiz, porque só Deus pode fazer isso, né, na minha vida. Se eu tenho isso para poder dar ao irmão Luiz, amém, só Deus pode mexer comigo, né? E Jacó, o que ele fez foi só Deus, irmão. Porque pegar uma cidade e dar para um homem, mesmo sendo filho, porque você não sabe se o filho vai usar bem, o que ele fez? Mas por que o nome, o que me estava me intrigando, por que o nome de Jacó continuava? E Deus falou comigo muito claro. Porque se eu peguei e dei tudo para o irmão Luiz, não é mais meu, é do irmão. As cabeças de boi é do irmão? Não meu, é do irmão. Mas se tiver um poço, é meu? Não, é do irmão. E por que ficou o meu nome? Porque quem cavou foi quem? Quem cavou, Jacó. O que quer dizer, irmão? O que você está dizendo aqui? Porque teus sonhos, irmão, muitas das vezes pode ser usado até pelos outros, mas o sonho que Deus dá vai ser sempre teu. Aleluia. Está dando para entender? Você conseguiu entender isso aqui? Porque muitas das vezes, irmão, o meu sonho sempre foi fazer meus filhos ser grandes, sabia? Meus filhos, eu sempre falei com isso, que meu sonho sempre foi ver meus filhos formados, e hoje eles são formados. Você não pode entender isso aqui, irmão? Muitas vezes o teu sonho vai ser, não só você vai usar, mas teus filhos vão usar, tua família vai usar. Olha quem vai dizer aqui, a mulher vai responder isso. Olha como é que a mulher vai dizer aqui, ó. Versículo 12, o que a mulher vai dizer? Sobre o poço, olha o que a mulher vai dizer. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio? Olha bem, primeira coisa aqui, ó. Ele está dizendo, quem cava o poço, quem faz o sonho ser realizado primeiro, quem é exemplo primeiro, ele primeiro bebe, irmão. Ele primeiro come. Por isso que Deus honra. Por isso que Deus honra. Não pode entender? E quem honra mais? Bebendo ele próprio dele e os seus? Está vendo aqui o que você faz? Quando você constrói algo, quando teu coração, tua mente está direcionado, quem isso vai servir? Esse dia a Érica falou para mim que ela comprou um terreno lá na coisa, não foi? E ela foi botar o nome do? O sonho era de quem? Mas o terreno agora é de quem? Dos? Irmão, isso aqui é assim, irmão. Amém? Está dando para entender isso aqui, igreja? O que você constrói, você vai ter honra, mas quem vai usar é os outros. Irmão, mas está dizendo aqui que os gados sentam na mesa? Foi o que Deus falou para mim, os gados sentam na mesa? Não. Os guardas, você conhece o nome dele? Não. Você sabe quem ele é? Ele conversa contigo? Não. Sabe o que quer dizer os guardas aqui? São as pessoas que você não conhece. Não está na tua mesa, não está na tua casa, mas eles vão usufruir também do teu sonho. Olha bem isso aqui. Já viu uma pessoa dizer assim, rapaz, quando você conseguiu aquilo dali, me deu força para vencer. Quando você começou a ir para a igreja, mudou teu comportamento, mudou tua atitude, me deu força para seguir a mesma coisa. Deu para entender isso aqui? Hã? Muitas pessoas, irmão, estão seguindo hoje, está vivendo Cristo porque você está vivendo. Ele viu que a tua vida mudou, ele viu que é algo diferente para você, e muitas vezes as pessoas vão se alimentar da mesma situação. Amém, igreja? Por isso que nós temos que ser exemplo, por isso que nós temos que buscar. Quando nós mudamos nosso comportamento, nossa atitude, tem pessoas nos olhando, tem pessoas nos enxergando. Amém, igreja? E ele vai dizer aqui, ó, versículo 7. Eu poderia falar um pouco mais, mas a hora já está cobrando. Veio a mulher de Samaria e disseram, água. Veio a mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de E ela vai dizer, porque os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pede beber? Porque sou mulher samaritana, porque judeu não comunica com os samaritanos. Então havia uma interrogação na cabeça daquela mulher. A mulher chega e fala assim, como é que tu, sendo judeu, vem pedir a mim? Nós temos um problema um com o outro. Você não pode pedir nada a mim. Vocês não podem pedir a mim. Mas ali é que está o problema, irmão. Ali é que está o problema, está ali. É que os judeus não falavam. Eu poderia explicar aqui muito sobre esse assunto, por que eles não falavam um com o outro. Isso estava lá atrás, quando houve a divisão de Judá com a divisão de Israel.
Um reinado de um lado, um reinado do outro. Umas tribos ficou de um lado, outras tribos ficou de outro. E isso começou o quê? As pequenas tribos, que ficou duas tribos de um lado, começaram a se atrapalhar na vida deles, começaram a se misturar. A gente poderia falar disso, mas não é disso que eu estou falando aqui. Estamos falando de um problema que está para se resolver. E ela diz: Senhor, como é que tu pode me pedir? Tu não pode me pedir isso. Eu sou samaritana, você não pode falar comigo. Olha o que Jesus vai responder. Jesus respondendo disse: se tu conheceres o dom de Deus e que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e lhe daria água. E quer dizer o quê? Para mim resolver o teu problema, para resolver a tua situação, você tem que me pedir, porque você não sabe qual é o dom de Deus. O que quer dizer aqui para cada um de nós, irmão? Se você tem problema no meio com alguém, com uma pessoa, aquelas pessoas elas precisam conhecer o dom de Deus, mas o dom de Deus está em você. Está contigo que ouve a palavra, que busca, que ora. Porque você busca a palavra para quê? Para viver sem falar com as pessoas, sem resolver as coisas. Hein? Arrumando problema e confusão com um, com o outro, discutindo, brigando. Não foi para isso, irmão. Nós viemos para ser paz. Amém? Porque o dom de Deus está contigo. Não foi tu que foi chamado primeiro? Hã? Quem conhece Jesus primeiro aqui de outro? Que outro que não conhece? Quantas pessoas que você sabe que não conhece a Deus? Então é você que tem que levar, é você que tem que dar. Essas pessoas precisam conhecer o dom de Deus. Quem são os dons de Deus? Quais são os dons de Deus? Somos nós, igreja, a palavra dele. Esse é o dom de Deus. Nós somos carta viva do Senhor, igreja. Eu já falei aqui e torno a falar. Muitas das vezes a única Bíblia que as pessoas lêem é a sua vida, o seu comportamento, a sua atitude, o seu exemplo. É essa Bíblia que as pessoas lêem, é a sua vida, a sua conduta, seu caráter, a sua índole. Amém, igreja? Amém. Mas não, nós queremos falar: não quero papo, não quero assunto, não quero conversa, não quero isso, não quero aquilo. Irmão, você tem que querer, porque talvez aquela pessoa seja salva. Se aquela pessoa não for salva, irmão, por sua culpa, você vai ser culpado por ela. E ainda tem outra coisa: se ela for salva e você for salvo, por que você vai viver com ela lá em cima se você não consegue viver aqui embaixo? Hã? Irmão, é necessário que cada um passe pela salvaria e resolva o problema. Muita salvaria no nosso caminho, igreja. É muita salvaria no meio. Tem que ser resolvido. Olha o que Jesus fala. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço, é fundo, onde depois tem água viva? Ela pergunta assim, ela fala para o Senhor: Senhor, tu quer tirar água, mas tu não tem nada para tirar. O poço é fundo. Como é que o Senhor está dizendo que tem água viva? Como é que o Senhor pode dizer uma coisa que o Senhor não tem nem nada para tirar? Olha o que Jesus responde para ela. E ela ainda vai responder o 12: é tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e seu gado? Jesus responde. Quando Jesus responde, diz assim: ele disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der lhes fará uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Pronto. Alguém já deve ter pego. Sabe o que Jesus responde para ela aqui? Ó? A água da tua vida que você vive bebendo aí vai te dar sede todo dia. O teu mau humor, a tua má vontade, o teu orgulho, o teu ego vai te dar sede todo dia. Se você não resolve o problema com as pessoas, vai te dar sede todo dia. Porque essa água não presta, não te alimenta, não é da tua sede, mas a água que eu te der. Aleluia! A água que eu te der é a palavra, é a cura, é a libertação, é a paz, é a alegria. Ela vai te dar, você não vai precisar de água alguma. Essa água é do mundo, irmão. Essa água que está aí fora aí, a água dos demônios, essa água do pecado, essa água do erro, essa não dá sede, só vai te dar sede. Por isso que você vive precisando. Muitos vivem aí necessitando, correndo atrás, pedindo paz, pedindo isso, pedindo aquilo, mas não tem. Hã? Você já viu quantas pessoas vão lá para Rodrigo de Freitas saltar pombinho? Pombinho da paz. Vamos dar volta de paz na Rodrigo de Freitas. Todo mundo fica de mãozinha dada. Naquele dia mesmo tem confusão, tem briga, tem discussão. Não tem paz no
paz. Eu vos dou a minha paz. E essa paz eu vos dou. Amém, igreja? É isso aqui, irmão. Pertence a nós, irmão. Não fica bebendo dessa água aí, não, irmão. Esse mundo já bebe dessa água aí de sofrimento, de tristeza. Essa água aí, ó, que muitos bebem aí, irmão, só é para tristeza, confusão. Não é isso? Você vê vários casamentos aí por causa dessa água do mundo, sendo destruído, sendo arrebentado. Essa água do mundo que só vive destruindo casamento, filhos. Não é isso? O que é água do mundo, meu irmão? Bebida. O que é água do mundo? Balada. O que é água do mundo? Drogas. Prostituição. O que é água do mundo? Homossexualismo. Confusão, briga, discussão. Isso é a água do mundo. Sim ou não? Mas a água que Cristo te dá, glória a Deus. A água que Cristo te dá, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz amor, ela traz santidade. Essa mulher vai dizer aqui, ó, aí ela abre a boca, disse-lhe a mulher no 5,15: dá-me dessa água, porque não mais tenho sede e não venho aqui tirá-la. Olha bem, ela começa a entender, igreja. Você tem que entender. Pede a Deus que Ele te dá dessa água. Ele está aqui, irmão, nesta noite, dizendo aqui, ó, peça a mim, que eu vou te dar dessa água. Você não vai ter mais sede, você não vai ter mais sede, você não vai. Não vai. Mas existe uma coisa, existe um problema. Olha aqui o problema, ele vai dizer. Disse-lhe a mulher, quem diz é Jesus. Ela disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e que agora tem não é teu marido, e disseste com verdade. Jesus falou assim: você quer resolver um problema? Mas você vai ter que mudar teu comportamento. Tem que mudar algo no teu coração. Quer resolver a situação, quer ver tua família, quer ver teus amigos, quer ver teu trabalho, quer ver tudo fluir, você vai ter que mudar teu comportamento. Jesus começa a confrontar ela: tá bom, você quer dar minha água, mas você vai ter que mudar tuas atitudes, porque o que você tem está errado. Jesus fala assim: traga o teu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. Fala, pelo menos agora você está começando a entender de verdade, porque você falou a verdade. Você não tem marido, porque o que você tem não é teu. O que quer dizer isso aqui, irmão? Porque muitas das vezes, irmão, nós queremos seguir a Jesus, queremos seguir a Deus com um montão de coisa errada na nossa vida. Queremos seguir a Deus, queremos beber da água, mas errado, falhando, fazendo um monte de coisa que não presta. Se nós não mudarmos nosso coração, nossa atitude, nossa mente, a nossa direção, não tem como nós servir a Deus. Jesus confronta ela. Olha o que ela vai dizer. Disse a mulher: veja o que é profeta. Veja o que é. Ele vai dizer: nossos pais adoraram neste monte. E vou dizer que é em Jerusalém, lugar onde se adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: creme que a hora vem, que neste monte nem em Jerusalém adorarás o Pai. Sabe o que ela vai dizer aqui para Jesus? Para terminar. Não vai dar para terminar tudo. Sabe o que ela fala aqui para Jesus? Aqui, ó: Senhor, o Senhor está confrontando o meu pecado. O Senhor está falando de mim, mas eu sei onde adorar. Nós dizemos que adoramos lá no monte. Você diz que é em Jerusalém. Jesus falou assim: ó, nada disso. Não é nada disso. Porque ela quis dizer para Jesus que entendia da Bíblia, entendia da palavra. Ela quis dizer assim: ó, Senhor, o Senhor está falando do meu pecado, não está? Que eu estou errada, não estou? Mas eu sei adorar. É isso que tem muitas das vezes as pessoas querem adorar a Deus, mas cheio de pecado, cheio de erro, cheio de falha. Mas Jesus falou: Senhor, não é nada disso, porque quem adora a Deus não é em lugar algum, não é geologia algum, é em espírito e é em verdade. Não tem como adorar aqui nem ali, mas é em espírito. Amém, igreja? Quer adorar a Deus? É em espírito. Porque é muito fácil, irmão, você fugir dos erros da frente das pessoas. Você pode errar perante qualquer um, em qualquer lugar escondido, sim ou não? Mas perante a Deus. Então Jesus está falando agora: não é mais
em lugar algum, é em espírito, porque tem uns que tinham estado te assistindo, é em espírito. Olha o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus, 21, crê-me que agora vem que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis que não sabes, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, hein? Que o Pai procura tais que assim. Ele está falando assim, ó, o meu Pai, o nosso Pai, Ele procura os tais que adorem em espírito, porque é fácil vir aqui adorar, é fácil você vir adorar, mas carregando um monte de coisa errada. Sim ou não? Sim. Mas o Pai, Ele procura aqueles que adorem em. Porque quem adora em espírito, adora em qualquer. Aonde estiver. Aonde estiver. Independente da roupa. Independente do que você estiver vestindo. O que você anda. Você pode estar no banheiro. Nu. Fazendo qualquer coisa. Mas você está em. Você está em. Estou no meu trabalho. Eu estou em. Eu estou no meu colégio. Eu estou em. Porque ali eu estou adorando. Eu adoro em. E isso é cada um de nós. Uma linda salva de palmas para Jesus. Uma linda salva de palmas para Jesus. É ali que nós adoramos. É em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Nós fomos chamados para isso, igreja. Então se levanta e passe pela tua Samaria e veja a graça de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.